Olá, estamos aqui para mais um Pode Falar de Saúde. Hoje aqui eu presto minhas homenagens ao meu parceirão, que é o Márcio Gonçalves Felipe, que não pôde vir por motivo de saúde. Quero que ele se restabeleça muito rápido, porque ele faz muita falta aqui. Fazer um podcast sem o Márcio fica muito mais difícil, porque o podcast é um bate-papo e a presença do Márcio com o seu conhecimento, com o seu olhar, faz muita falta. Então, mando aqui um grande abraço, um grande beijo para o meu parceiro e que ele se restabeleça rápido para daqui a 14 dias a gente estar novamente trazendo alguma coisa bem importante na área da saúde para você. Hoje, como a gente já tinha falado no programa Jovens Pensadores, nós estamos aqui com a Kika Wilcox, que é cantora e fonoaudióloga. Ela, que tem uma carreira de mais de 30 anos, é professora, preparadora de vozes, professora de canto, professora de música. E hoje ela vem trazer aqui a sua experiência para falar um pouquinho dessa história, da importância da voz para os comunicadores em geral. Os professores, os jornalistas, os cantores, todas as pessoas que usam a voz para se comunicar, que na verdade é toda a população, né? Claro que algumas pessoas não conseguem se expressar por meio da voz, mas elas têm outros meios de comunicação. Mas especialmente as pessoas que usam a voz é um importante, a entonação, a emoção que você passa na voz, a impostação da voz, tudo isso é muito importante. Então, chamamos aqui a minha querida amiga Kika Wilcox, que vai falar um pouquinho de tudo isso. Um pouquinho, ela vai se apresentar, vou passar já para ela, contar um pouquinho da trajetória dela e como é que ela chegou nessa história de fonoaudiologia, preparo de voz e a importância da voz, principalmente para o pessoal de mídia, de televisão, de mídias sociais, principalmente as mulheres. Ela vai dizer por que tão importante que é essa preparação. Kika, um prazer estar com você outra vez. Bom dia. Tudo bem? E a palavra é sua, meu amor. Hoje nós temos 1 hora, um pouquinho mais do que os Jovens Pensadores, para você ensinar um pouquinho para a gente como é que o que a gente pode fazer pela saúde da voz e a importância de ter uma voz preparada, educada na comunicação. Bom dia, Rô. Prazer mais uma vez estar aqui no seu programa. Mais uma vez não, né? Eu estive no outro e agora estou nesse daqui. Fico muito feliz mesmo de poder falar um pouquinho, né, sobre essa a importância da saúde vocal no ser humano, né? Somos todos comunicadores, todos falantes, né? Estamos falando aí da grande maioria. Claro, como você mesma comentou, algumas pessoas não têm essa habilidade, né, por outras questões, enfim, mas vamos focar nisso que você está falando. Então, de uma forma geral, né, o que eu percebo na atualidade, né, o que está acontecendo. Na verdade, isso sempre aconteceu, né, Rô? Não existe uma preocupação com a voz. Enquanto ela te serve, enquanto as pessoas estão falando, estão cantando, estão se comunicando, não importa a qualidade vocal, tá tudo bem. Até o dia que começa uma rouquidão, ou que começa uma gripe mal curada e depois a voz some, ou não volta, ou vai para uma festa e a voz fica ruim, ou o próprio professor que utiliza a voz à exaustão e não tem uma preparação, né, para isso. E aí que as pessoas vão olhar para a voz e falar assim, nossa, agora eu não consigo falar, não consigo me comunicar, como é que eu vou fazer? Né? Então, muitas vezes, quando o paciente chega aqui para mim, ele já chega com a voz bem comprometida e aí a gente tem que desenrolar todo um processo para tentar entender a queixa, né? Entender o que aconteceu com ele e reabilitar. Kika, você falando isso, me lembrei de alguns profissionais da voz e a gente vê principalmente
cantores mesmo, né? Que com o passar do tempo, como você bem disse, desenvolvem rouquidão, pólipos e até câncer de garganta, né? Alguns conjuntos vocais da época lá de 1970, 60, e que durante a sua trajetória acabaram desenvolvendo câncer de garganta. A gente percebe muito isso entre cantores, né? Professor, como você bem disse, que usa a voz a exaustão. Realmente, eu quando dava aula, quando chegava na quarta-feira eu já não tinha mais voz. E eu lembrava sempre de você. Isso é muito comum. Bom, isso daí é muito comum ao passar dos anos. Todo esse quadro aí que você falou, né? E principalmente hoje o cantor, graças a Deus, tem mais consciência, né, do que ele precisa trabalhar na voz para mantê-la saudável e cumprir uma agenda de shows, enfim, né? E cumprir uma carreira com a voz saudável. Antigamente não se tinha isso, né? E a galera ia se detonando mesmo, né, por falta de técnica, por falta de cuidados, por ignorância, né? Não se sabia direito o que fazer para cuidar da voz. E fora que, assim, tem uma questão aí dos cantores, né? Principalmente nessa época, nos anos 70, né, nos anos 80, muito relacionada com o abuso de álcool, com o abuso de drogas. Então, é bem complicada essa questão junto com o uso da voz, né? E falando sobre os professores, não existe nenhuma preparação vocal para o professor, né? Ele não tem um fonoaudiólogo na escola, ele não procura saber, às vezes, né? Na maioria das vezes. E tem uma demanda muito grande, né? E aí acaba realmente se machucando, né? A primeira coisa que acontece, aparece uma fendinha, aí começa uma rouquidão, aí gera um nódulo vocal, às vezes pólipo, entre outras patologias aí que podem acontecer por mau uso vocal, né? E aí o ruim é que quando você já entra nesse quadro da doença, né, da disfonia, precisa tratar, não tem jeito, porque senão só piora. Então, eu mencionei o pessoal lá da década de 70 por conta dos conjuntos de rock, né? Principalmente heavy metal. Eles até têm a voz rouca mesmo e eles gritam muito, né? E então acontece que muitos ainda estão vivos hoje, né? São bastante idosos e já não têm voz há muito tempo, né? E é possível, Kika, se evitar chegar nesse ponto, porque eu sei que, como toda doença, como toda o desequilíbrio orgânico, é melhor prevenir, como se dizia antigamente, do que remediar, né? Mas as pessoas, ou por desconhecimento, como você falou, ou porque não tem tempo, não ligam, acham que não é importante, acham bonita a voz rouca, né? Eu me lembro muito bem que na década de 60, 70, era bonito ser rouca. A mulher rouca era sensual. Mal sabíamos que aquilo era uma doença e ela estava perdendo a voz, né? Então hoje, como você bem disse, a gente já tem mais conhecimento. Mas eu queria, assim, que você falasse para o pessoal que não conhece ou conhece pouco, como é possível evitar chegar já nessa situação de que precisa tratar porque já está doente a voz, né? Como é possível usar a voz, né? A exaustão, como você bem falou, como é o caso do professor, que dá, sei lá, 1000 aulas por semana, quando chega no meio da semana não tem mais voz, né? Como é que é possível? E outra coisa, algumas escolas têm microfone, claro, isso poupa a voz. São classes gigantes, às vezes com 50, dependendo, por exemplo, nas universidades, às vezes 100 alunos, auditórios, sem microfone, né? Então, porque despersonaliza. Eu escutei aí um papo, uma época, de algumas escolas que tinham esse problema de usar tecnologia, despersonalizava, sei lá. Bom, como é que é possível você manter o grau de
empatia, estando perto do seu aluno, do seu cliente, do seu fã, né? Mas poupar a voz para você ter essa voz maravilhosa que você tem aí depois de 30 anos de carreira, né? Sem entrar num colapso que pode levar até à morte. Rô, é assim, a voz é o resultado de vários ajustes musculares, né? Que começa na respiração, tem todo o nosso trato vocal que precisa estar. Toda essa musculatura precisa estar bem equalizada para a voz funcionar direito. Então, eu vou tirar por base a minha história, né? Então, eu hoje dou às vezes 9, 10 aulas por dia de canto. Tá? Então você canta junto com o aluno, você faz exercícios junto com o aluno. Aí chega no final de semana, eu estou cantando atualmente sexta, sábado em 2 lugares e domingo. E depois segunda começa tudo de novo. Então, eu sou dependente dos meus exercícios. Todos os meus hábitos durante a semana, que começa na hidratação, começa em dormir bem, fazer exercício físico, me alimentar bem, suplementar com vitaminas. Isso daí é uma parte só da história. A outra parte são os exercícios musculares que a gente tem que fazer. Então, eu faço fisioterapia, eu faço academia e eu faço todos os meus exercícios todos os dias, principalmente no banho, né? As pessoas reclamam muito que não tem tempo para fazer exercício. Eu acho isso um absurdo. Né? Eu gravei um vídeo outro dia sobre emparelhamento de hábitos. Então você tem que arrumar na sua rotina algum horário que você possa fazer o exercício, porque você não precisa parar para fazer o exercício. Você precisa fazer o exercício, porque a sua musculatura tem que aquecer, tem que ajustar para você poder usar a voz dessa forma tão intensa, né? Então tem exercícios para aquecer, tem exercício para desaquecer, tem cuidados que a gente tem que ter, né? Como, por exemplo, no intervalo de um show, você não vai ficar falando, você desaquece a voz, né? Fica quietinho um pouquinho, depois você aquece de novo para voltar a cantar. Então a gente precisa entender o nosso corpo, como que ele responde, né? Fora, sem querer falar das interferências ambientais, né? Pessoas que têm sinusite, que têm rinite, como eu, né? E que precisam cantar e precisam da voz ali o tempo todo. Então você tem que se conhecer e tem que se cuidar. Isso é um ponto na questão, né, dos cantores. Agora, os professores, você estava falando de fazer, de microfonar, né? Eu acho que tem que microfonar, é um recurso super importante, mas também se você coloca um microfone ruim, com uma caixa de som ruim, ele às vezes vai fazer um esforço dobrado para poder ser ouvido, para poder falar, né? Então tem que ter um equipamento legal. Agora, se for no gogó, o que a gente tem que entender? Que essa musculatura tem que estar preparada, tem que estar aquecida para dar conta dessa demanda e você tem que usar da forma certa, porque se você não usar os seus ajustes corretamente, de ressonância, de projeção, também não adianta nada aquecer. Então, uma coisa depende da outra, né? E é muito difícil esse tipo de coisa você se desenvolver sozinho. Você precisa de um profissional para te dar suporte, para te dar as orientações para fazer as coisas da maneira certa. Porque eu faço um parâmetro com a academia. Se você vai na academia sozinho, você nunca treinou e você faz lá os exercícios que você acha, que você viu no YouTube, né, no Instagram, e não tem nenhuma orientação, o risco de você gerar uma lesão é muito grande. A mesma coisa acontece com a voz. Então, muitas pessoas acabam pegando esses vídeos de internet, tem muito material bom, mas precisa de feedback, precisa de direcionamento. E isso só quem vai dar é o profissional, né, que trabalha com voz, seja o professor de canto, seja o fonoaudiólogo, enfim. Então, essas coisas são importantes. E a questão do professor é bem complicada, porque eles já têm essa... a gente sabe que, infelizmente, o salário não é muito bom, né? Então, investir nas sessões de fonoaudiologia não basta só querer, né? Tem que poder. Infelizmente, a gente tem alguns planos de saúde que oferecem as sessões, né? Mas
às vezes são ineficazes, porque muitas vezes os profissionais não são profissionais que trabalham com voz, que estão acostumados com voz, né? Então é complicado. Eles têm que acabar procurando um atendimento particular e isso daí vai gerar um custo, né? Que às vezes eles não podem bancar. Então, aqui eu sou em prol da fono na escola, né? Tem que ter toda a escola tem que ter um fonoaudiólogo para poder trabalhar esses professores, né? Ó, primeira coisa que eu vou te falar é aonde a senhorita está cantando sexta, sábado e domingo. Divulgue, por favor, porque as pessoas querem te assistir. Ó, Rô, depois da pandemia, a gente não tem mais lugar fixo. Cada hora a gente está num lugar. Então, essa semana eu tô sexta-feira no terraço com a minha banda, sábado às 14 horas no Anzol, ali na Pindorama, e depois a gente toca no Cadillac com a banda, lá no centro. E no domingo no Octobeer às 14 horas. Aí na outra semana já é outra agenda. Então, para acompanhar, tem que seguir pelo Instagram mesmo, que lá eu coloco tudo. Aí, tá aí. O Instagram. Não tô te ouvindo mais. Ah, voltou. Ah, é porque quando você está falando, eles me desligam e quando eu falo, te desligam, que é para não dar interferência. É assim mesmo. Ótimo. É que eu às vezes esqueço e falo, mas eu aí lembro. Porque conforme você vai falando, eu vou me lembrando da pergunta que eu quero fazer. Então, assim, para saber naquele fim de semana onde você estará, a melhor coisa é te seguir no Instagram, é isso? Perfeito. Então, outra coisa que eu queria te perguntar, você falou aquecer. A gente vê, eu sou muito observadora, gosto muito de aprender também olhando o hábito das pessoas, e eu já vi algumas cantoras antes de cantar, cachecol no pescoço. Por que isso? Funciona? Pode funcionar, sim. Na verdade, é uma proteção, né, que elas estão colocando para não tomar uma friagem, não tomar um vento, mas isso é uma proteção local, né? Porque na realidade a gente está respirando, você está, por exemplo, num lugar muito frio, né? Por que é importante a gente respirar pelo nariz? Porque o nariz filtra, aquece, umidifica o ar antes de chegar nos pulmões. Então, você vai estar respirando ar gelado se você estiver no frio, né? Então é mais uma proteção mesmo quando você troca, por exemplo, de ambiente. Quando às vezes eu faço um show que eu estou muito aquecida e tem ar condicionado e eu tenho que me movimentar daquele lugar que eu estava com ar condicionado para um outro, né, tipo, sair desse ambiente, eu sempre protejo. É legal você proteger para você manter essa temperatura e não ter um choque térmico. Kika, você disse para mim, eu já tenho um recadinho, eu vou ler o recado primeiro. Léo Leal Vocal. Léo. Bom dia. Kika é uma luz, concordo. Sabe muito. E a Victoria Bertoldo mandou 4 corações para você. Ai, bonitinha. A Vitória trabalha comigo. Então, Kika, veja bem. Quando eu comecei o programa para te apresentar, eu falei aqui que os comunicadores, professores, cantores, enfim, todos que usam a voz, a gente sabe que algumas pessoas não usam a voz, mas usam outros meios de comunicação. Mas todos os que usam a voz sabem como a voz é importantíssima, fundamental para a comunicação. Sendo assim, e você acabou de me dizer que poucos planos de saúde cobrem, muitas vezes cobrem, não é um profissional especializado especificamente na voz, por que então a voz é tão negligenciada? E você propôs isso nos Jovens Pensadores, propôs isso agora, eu acho genial. Porque a escola, né? Inclusive eu vou receber aqui no meu programa, muita honra, a Audrey Cleis, que é a nossa secretária de educação, e nós vamos questionar isso também. Por que a escola, hoje eu não estou por dentro de como está o currículo nas escolas públicas municipais de Santos. A Audrey Cleis vai vir aqui para explicar isso melhor nos Jovens Pensadores. Mas eu quero ver também se eu chamo ela, não pode falar, para focar isso aí que a gente está conversando aqui. Por que certas matérias
que são vitais no dia a dia, vitais, como, por exemplo, a fonoaudiologia, para preparar a voz das pessoas, seja para que profissão for, porque toda profissão usa a voz, umas muito mais, outras talvez um pouco menos. Por que não é ensinado desde que a criança entra na escola? A criança aprende tudo e com muita velocidade. Por que não também o direito, onde ela aprende que a cada obrigação conhecida e cumprida nasce o direito do outro, então a gente não pode passar o outro para trás, porque a gente está passando a gente mesmo para trás. Enfim, matérias que você, como diziam meus alunos, puxa, a gente sai daqui já usando lá. É o caso da fonoaudiologia. Por que a voz e o tratamento da voz, a saúde vocal, é tão negligenciada, Kika? Então, Rô, eu vou te falar o que eu acho do ensino, né? Eu acho que tá tudo tão engessado, né? Que quando muito você tem arte na escola, né? Que um pouco de música, um pouco de teatro, né? Não são todas as escolas que oferecem isso, né? Mas como você falou, como a educação física, por exemplo, que faz parte do currículo escolar e é tão importante, porque representa saúde, a voz também representa a saúde, e não é só a voz, né? O trabalho do fonoaudiólogo dentro da escola, trabalhar a voz, trabalhar articulação, trabalhar motricidade, várias coisas. A fonoaudiologia é uma ciência muito ampla, né? Que tem muitas possibilidades e possibilidades vitais para o desenvolvimento de uma criança, né? Na alfabetização, nesse começo de vida. E eu acho que é negligenciado porque eles não consideram eles não têm importância, sabe, uma primeira importância, e não é prioridade na escola, né? E infelizmente a gente sabe que é complicado, né? Na parte pública, então, não vou nem falar. Nas escolas particulares até poderia ter mais possibilidades, mas eu acho que no público nem pensar, infelizmente. Kika, isso que você está falando me fez lembrar, e eu tenho um recadinho aqui importante para você. Não sei se você conhece essa pessoa, ela mandou para o meu particular, que a gente se cumprimenta todo dia, que ela é uma pessoa maravilhosa. É a Sônia Rocha. E ela pôs aqui, estou assistindo, manda beijos para ela e mandou outro coração. Vai colecionando os corações aí. Falamos mal dela nos Jovens Pensadores, não foi? Foi. Então, Kika, hoje, uma matéria, vamos dizer assim, que é muito importante na educação é a neurociência. É a neurociência voltada para a educação. Eu estou falando isso porque eu já acabei um curso e comecei outro, né? Neuroeducação é chamado, que a gente começa aprendendo o funcionamento do cérebro, hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Os currículos escolares apostam apenas num hemisfério. Só que o ser humano, ele é emoção. E aí a gente aprende em neurociência que a emoção, ela é muito importante para o aprendizado, tanto para o mal quanto para o bem. A emoção, se ela for negativa, ela pode inviabilizar o aprendizado, dificultar, tornar mais moroso, às vezes impossível. E quando ela é positiva, não. Quando ela é positiva, ela incentiva, ela estimula. A pessoa aprende muito mais rápido, com muito mais interesse, enfim. Então a pergunta, você falou, né, que artes, englobando música, englobando canto, educação física, enfim, educação física muito importante, né, porque como é que uma pessoa vai fazer academia se ela não teve a cultura na escola de fazer educação física? Que na minha época eu estudei em escola pública a vida toda e a gente amava a aula de educação física. E a professora de educação física ensinava tudo na aula dela, inclusive enfrentar problemas, né? Porque faz parte, né? Nós somos únicos, porém formados de um monte de pedaços. E por que a escola só trabalha um hemisfério do cérebro?
que é justamente o prático, o aprendizado acadêmico, né? E hoje as escolas têm a obrigação, pela Base Nacional de Currículos, de ensinar as habilidades socioemocionais. E habilidades socioemocionais, que é você sobreviver trabalhando em equipe, se entendendo com as pessoas, passam pela arte, pela música, pelo entendimento do que é a linguagem universal da música. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Por que os currículos na escola não investem mais nessa parte tão negligenciada, né? Parece que agora nem tanto, parece que está havendo uma modificação nesse sentido, o que é muito bom, né? Para fazer a pessoa ser uma pessoa integral, usando todas as suas habilidades, não só acadêmicas, não só aprendendo por repetição, mas também pela emoção. E aí é que você entra, minha amiga. Como é que é isso? Podemos mudar esse currículo? Vamos fazer força para mudá-lo ou não? Eu acho isso fundamental, né? Como eu te falei, eu acho que a educação precisa de uma reforma aí, né? Precisam reconsiderar as coisas que são importantes, realmente vitais para o ser humano. Tem muita coisa. Bom, é difícil falar isso, né? Mas eu vou. Mas eu acho que mais de 50% do que a gente aprende na escola, a gente não usa para nada, infelizmente, né? Então, ainda mais eu que sou de humanas, de biológicas, a soma da hipotenusa, do quadrado, dos catetos, realmente até hoje não fez o menor sentido na minha vida. E uma aluna minha falou essa semana que ela comentou alguma coisa que ela aprendeu na escola, e eu não lembro o que foi, e aí ela falou assim para mim: até que enfim aprendi alguma coisa que eu consigo usar na minha vida, né, no meu cotidiano. Então, temos muitas obrigações de aprender muitas coisas que às vezes até as crianças ficam desinteressadas em ir para a escola porque elas encontram uma dificuldade muito grande numa determinada matéria, né, que eles são obrigados a passar, né, para os alunos. Tá na grade, tá no currículo, você precisa saber disso. E assim, hoje eu tenho 2 faculdades, uma pós-graduação, posso dizer que muita coisa nunca fez sentido para mim e eu nunca usei na minha vida e eu acho que eu não vou usar também. Então, aí é que entra a questão da reforma que eu te falei, né? Pensar realmente no que é importante para a nossa vida, para o cotidiano. Você vê, quando entrou a informática, né? Entrou com tudo, teve que entrar nas escolas, porque as crianças tinham que aprender, os adolescentes, né? A lidar com o computador. Hoje tem aí a inteligência artificial, então tem tudo. Eu acho que a gente pode pegar um pouquinho de tudo e levar na escola, né? E essa parte da voz também é importante, eu acho que também faz parte da educação. Por que ao invés de... eu acho que na escola as pessoas, as crianças, tudo precisa ser funcional, precisa fazer sentido para elas na vida delas. Então, que legal se você aprendesse, por exemplo, ciência, toda essa parte de biologia, entendendo como é que isso funciona dentro do seu corpo, né? Isso que é interessante. Acho que a gente fazendo os links, né? Poxa, eu só atendo a parte de fonoaudiologia dos meus pacientes com música. Eu só trabalho com música, porque exercício de fono é chato pra caramba. Então, como que você vai fazer essa criança, ou o próprio professor, que tem toda uma rotina super puxada, se interessar pelos exercícios, né, por tudo? Eu trabalho com música, então você integra a música e você tem muito mais resposta, né? Eu acho que a coisa precisa parar de ser tão superficial, talvez, né, colocar o professor lá e o aluno aqui. Acho que tem que ter mais proximidade. Enfim, é tanta coisa, né? Eu ficaria aqui o dia inteiro falando de tudo que eu acho errado na educação e de tudo aquilo que falta. Nós temos bastante tempo ainda, dá para a gente conversar bastante sobre isso, porque hoje nós temos como eu estava falando um pouquinho antes, a Base Nacional de Currículos, que enfatiza mais as habilidades socioemocionais. As habilidades socioemocionais, por quê?
porque antes se priorizava o conhecimento acadêmico, que é isso que você está falando. Porque muitas vezes, veja bem, a matemática, por exemplo, a criança só consegue aprender bem a partir dos 12 anos. Por quê? Porque a matemática é abstração pura. Claro que até 12 anos você pode contar, mencionando banana, fruta, passarinho. Então, se você tem 3 passarinhos, fugiram 2, quantos ficam? Tudo bem, porque aí você traz para o concreto. Tem que ser feito isso mesmo, porque a criança só começa a conseguir abstrair por conta da maturação cerebral depois dos 12 anos. Então, a partir daí, sim, você pode começar a aprofundar algumas questões. Mas mais importante do que a matemática, e claro que as 4 operações você tem que ensinar, porque é básico. Sim. E muitas vezes, Kika, você que é da música, né? Eu sou do direito, da educação, você, na vida, que não somos especialistas em matemática, vamos usar a vida toda as 4 operações. Ótimo! Mas mais importante que a matemática, antes de chegar na abstração dos 12 anos, é ensinar lógica para a criança. Hoje, quando você vai fazer um exame seletivo, por exemplo, o que te cobram no exame seletivo, nessas seleções para emprego e tal? Os testes são baseados em raciocínio lógico-matemático, então eles misturam questões de matemática e questões de lógica. Só que a pessoa nunca estudou lógica. Antigamente existia a matéria no currículo, lógica, né? Então, premissa maior, premissa menor, silogismo, que é sinônimo de raciocínio, se for baseado em premissas falsas, eles têm uma conclusão falsa. Isso parece óbvio, mas não é. Porque hoje a propaganda, principalmente a propaganda política, são cheias de raciocínios falsos, que a gente chama de sofismas, falácias. Isso são termos de lógica. Hoje se cobra lógica, mas não se ensina lógica. Então, a tua aluna, como eu tive uma aluna também, um aluno que chegou para mim e falou, puxa, quando eu dava direito para criança no ensino fundamental 2, finalmente uma matéria que eu saio daqui já usando, como você escutou de uma aluna sua sobre música. Então, existem as entrevistas, as dinâmicas de grupo selecionando para o emprego, que exige o quê? Habilidades socioemocionais. Onde é que essas pessoas aprendem isso? E hoje há uma exigência que as escolas se adaptem através do currículo, Base Nacional de Currículos, nacional, nossa, que obrigatoriamente as escolas têm que se adaptar para ensinar não só conteúdos acadêmicos, como também habilidades socioemocionais. É o que é chamado hoje soft skills, né? São instrumentos de emoção, habilidade de lidar com o outro, conseguir conversar com as pessoas sem brigar, mesmo que ela pense diferente. E hoje a gente nota que é uma padronização de comportamento. Então você pensa diferente de mim, eu já te agrido e não quero mais falar com você. Por quê? E isso aí, quando eu dava direito para meus alunos, eu dava muito debate. Ah, mas eu sou contra isso. Então você vai pesquisar fundamento para ser a favor. Aí eles não entendiam nada, porque não vale opinião. Você tem que procurar fundamento. E aí eles defendiam muito bem, porque achavam fundamento para defender. Ah, mas aí ele ia debater com o grupo que era contra. E aí ele ia buscar fundamento, e era bonito de se ver, né? Porque a criança, ela adere, o jovem, ele adere logo a uma novidade, né? E aí tinha o grupo que era o júri, quem tinha defendido melhor a sua posição, ainda que, por opinião, ele era contra, ainda que ele fosse contra. Então isso é importante para você estabelecer o que é mais importante no nosso cérebro, que é flexibilidade. E isso você vai precisar no dia a dia quando você trabalha. Você mesmo, Kika. Você tem alunos, cada um é diferente do outro. Um tem mais facilidade, outro tem menos. Mas todos vão atrás de você porque querem. Isso aí, a emoção positiva está a seu favor e a favor dele.
Mas e na escola, que tem matérias que ele não entende, que ele não gosta, que ele acha que nunca vai usar? E não é verdade, né? Porque eu, por exemplo, quando fiz letras porque na época era a única faculdade que tinha em Santos. Tinha economia também, mas não queria fazer, fiz letras. Aí pensei, poxa, letras, né? Será que eu vou usar isso? E fiz. Fiz muito bem feito, porque eu sempre achei que você não deve desistir das coisas. Senão você faz um ano em cada faculdade e no fim não fez nenhuma. Fiz. Não obstante, os 3 empregos que eu consegui na minha vida até hoje, foram os únicos que eu tive até hoje, né? Até me aposentar, foi por causa de letras, né? Eu entrei no Banco do Brasil, gabaritei em português, passei no concurso. Depois entrei na Assembleia, concursada, também gabaritei em português, era a única matéria que era peso 2. E eu entrei em um concurso dificílimo, 600 candidatos por vaga, foi o português que me salvou. E depois eu fui convidada para dar aula numa rede nacional de ensino, para dar aula de português. Aí depois eu propus que não queria ensinar português, queria ensinar direito, e aí deu muito certo. Enfim, o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente não tem essa noção de futuro. O que eu vou fazer com essa faculdade? Vamos fazer. E depois ela foi fundamental para eu fazer direito, porque quem não domina o português é um advogado medíocre. Ele precisa dominar o português. Ele precisa dominar a lógica para ser um bom advogado. É com você. O que você acha de tudo isso? Mas é bem isso. É bem isso. Eu concordo com você. Aliás, né, a nossa língua está tão maltratada que eu me preocupo realmente com isso, porque as pessoas estão falando cada vez pior, né? Bom, a voz, né, que é uma questão que a gente já falou aqui sobre a necessidade de cuidados e da nossa comunicação, né, que é o nosso idioma, também está muito maltratado. Cada vez as pessoas estão falando com mais gírias, né, comendo mais letras, cada vez com mais expressões de outros países, que eu acho que complementam algumas coisas, sim, mas o uso da língua em si está muito ruim, principalmente nas músicas, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas cada coisa que a gente vê, que a gente escuta do uso da nossa língua. Enfim, Rô, eu concordo com você. Tudo tem a gente acaba gerando um uso para quase tudo, né, que a gente aprende na escola. As operações básicas, com certeza, são super importantes. Nossa, história. Sabe um outro ponto que eu acho ruim também na escola? Tem muitas coisas que a gente aprende que a gente não tem maturidade ainda para entender, ou aquilo não faz sentido, e que depois, quando você fica mais velho, você fala, poxa, eu queria tanto ter me aprofundado mais isso, tantas coisas de história que eu vejo hoje no History, ou mesmo na internet, que eu falo assim, caramba, tudo isso foi ensinado na escola, mas eu não aprendi, né? Ou se eu aprendi, eu não lembro, porque às vezes muitas coisas eles ensinam pra gente e a gente ainda não tem maturidade para compreender. Então, tem tantas questões aí relacionadas, né, com a educação, com a aprendizagem, e sem falar no próprio ser humano, né, que cada um vai absorver de uma forma. Enfim. E no meu entendimento, é uma verdadeira sinuca, né? Por que é uma sinuca? Por que eu vejo que é uma sinuca? Porque se você não apresentar para a criança na fase que ela está aprendendo muito mais rapidamente, quanto mais cedo, melhor, ela não fica, pelo menos, com essa sensação de que ela viu em algum lugar. Concordo com você que a história realmente é a história. Qual é a importância da história? Meu Deus, a história diz o tempo todo por que você é hoje quem é. A história é a geografia, né? Porque a geografia, ela molda a história. Muitos povos foram do jeito que foram por causa da geografia. Grécia, por exemplo, por que houve cidades-estado? Porque o terreno, a geografia do lugar da Grécia, era impossível na época de haver comunicação. Então Atenas não conseguia se comunicar com Esparta. Então eles criaram as cidades-estado
porque o terreno era muito pedregoso, não era possível se comunicar, e naquela época não tinha nenhuma mídia social, enfim. Então, a gente começa a pensar, a geografia e a história moldam exatamente o nosso espírito hoje. Se nós começarmos a estudar a história do Brasil, em vez de ficar escutando besteira no YouTube, um monte de gente que não sabe nem do que está falando, eu sei pela minha parte que é direito, que eu conheço um pouco, posso dizer que conheço um pouco, e eu vejo absurdos no YouTube. E as pessoas que não sabem, elas escutam aquilo e acham que aquilo é verdade e saem repetindo. E em relação ao português, é pior ainda, porque você quer estudar nos Estados Unidos, ou na Europa, sei lá onde, na Inglaterra. O que é a primeira coisa que exigem de você? Inglês fluente. Aí você fica mal preocupado em estudar inglês fluente, enfim, tá. E o português fluente? Ah, português eu não preciso para nada. Para que eu preciso saber que é adjetivo, que é substantivo? Caramba, meu Deus do céu. Deixa eu até beber água porque a minha corda vocal secou. Português é a maneira, aliás, Fernando Pessoa dizia, a minha pátria é a minha língua. Então, o português é a sua língua, é a sua pátria. Então, primeiro você tem que dominar o português. O português é uma língua rica, ela é muito cheia de termos. Você vê que quando você estuda inglês, uma palavra em inglês querem dizer 20 mil palavras em português. Porque a língua portuguesa é muito rica. E toda vez que você diz, português é muito difícil, não vou estudar, seu cérebro diminui um pouco. Então, quando você aceita o desafio, vou estudar português, eu tenho que ter português fluente, porque senão eu não vou conseguir chegar nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, enfim, e poder me comunicar na língua mãe. Ah, não, mas eu sei francês, eu sei inglês. Tá, e o raciocínio? O raciocínio foi todo montado em português. Claro que quem domina muito bem uma língua é capaz de não traduzir, fala direto na língua. Porém, o teu cérebro já foi forjado em português. Então você tem que saber português. Português veio do latim. Então, se ele veio do latim, todas as línguas latinas, espanhol, italiano, francês, todas têm um ramo comum. E tudo isso é cultura que te abre a mente para você, por incrível que pareça, resolver seus problemas. Todos, né? Agora, a criança entende tudo isso? Não, claro que não. Ela tem que ter um pai e uma mãe que entendam isso e comecem a explicar para ela. Que no mundo nada é imediato, o imediatismo acaba com tudo. Eu mesma, por exemplo, nas redes sociais, que eu frequento, acompanho, divulgo meu programa, hoje 6h30 da manhã estava divulgando o nosso programa. Né? E eu vejo as pessoas lá criticando umas às outras com um português péssimo. Eu digo, alguém vai contratar uma pessoa, principalmente no LinkedIn, alguém vai contratar uma pessoa que tem um português assim? A pergunta que se faz, né? Então, não, aí a música. Bom, a música é um caso à parte, porque, como a Kika acabou de falar, letras e tal, algumas músicas, né, que vêm de camadas da população que não tem muito acesso a uma escola de qualidade, enfim, podem sim. É válido? É válido, porque está denunciando naquela música a situação que eles se encontram. Aliás, eu tenho muito respeito pelos rappers, recebi já no meu programa Jovens Pensadores muitos rappers, que fizeram muitos estudos para fazer a sua... Na época que eu recebi os rappers, eles tinham uma diferença com o funk. Parece que hoje não. Parece que hoje eles já estão se tolerando mais, o que é muito bom. Só que nós temos que saber de onde a gente veio, saber para onde a gente vai. E isso, conhecimento é poder. História, geografia, português, matemática. Matemática, 4 operações. Se você vai ser engenheiro, você tem que dominar bastante a matemática. Mas se você só vai se dedicar a humanas, por exemplo, e os advogados têm orgulho de dizer que não entendem nada de cálculos, não é bem assim, mas
saiba que sempre que você não domina alguma coisa, você pode ser enganado. E é isso que a gente tem que pesquisar, aceitar os desafios, aprender, né? Por isso que a gente faz programas nesse sentido, como esse aqui. Por isso que a gente traz a Kika para cá, para dizer a importância da fonoaudiologia nas escolas, para as crianças, como ela disse, ela usa música, é chato se usar outro caminho, usar emoção para trazer a criança. E a criança aceita desafio, ela não é cristalizada. E eu tenho certeza que se os professores investirem mais na emoção, na atração... Eu, por exemplo, estudei a vida toda, nunca um professor de história chegou para mim e explicou na sala de aula isso que eu estou falando aqui. Por que a gente estuda história, professor? Alguém te explicou isso, Kika? Por que a gente aprende? Por que a gente aprende geografia? Eu tive um professor de história, ele era fantástico, e foi ele que me despertou essa vontade de entender sobre o que ele estava falando. Sabe como que ele me conquistou? Ele dava um show quando ele ia explicar história. Ele encarnava os personagens que estavam no meio da história, ele fazia você querer saber o que é que estava acontecendo, como se fosse num filme, né? Então você ficava curioso, falava, mas e agora? O que vai acontecer? Então é muito importante isso também, gente. Eu percebo que os professores, eles estão cansados, eles estão desestimulados, e muitas vezes isso acaba impactando da maneira como eles vão ensinar, não é? Isso não é só na rede pública, não, tá? Na particular também. Porque, infelizmente, o professor não é valorizado como ele deveria, né? Então, às vezes, ele tem que dar muito mais aulas para poder receber melhor, para poder dar conta das coisas, não esquecendo que o trabalho do professor não acaba sexta-feira, no final do expediente. Ele tem prova para corrigir, ele tem aula para montar, né? Então é direto, é um ciclo direto. Prova para fazer, reuniões com os pais, coordenação, enfim, né? É infinito o trabalho do professor. E às vezes não sobra vontade para ele entregar uma aula com mais motivação para os alunos. Isso que você está falando é muito importante, Kika, e mais... eu não gosto muito de dar aula exatamente por esse motivo. Eu não gosto de fazer as coisas mal feitas. Não que os professores façam mal feito, é por causa das condições. E quando eu dei aula para mostrar que direito para a criança funcionava, dei 5 anos de aula de direito para a criança, porque eu tinha o projeto na cabeça, mas eu queria saber se funcionava. Então, veja bem, Kika, eu dei júri de personagens literários, inclusive junto com a professora de português, nós dávamos aulas conjuntas. Nós demos júri de personagens históricos. Eles fizeram o julgamento de Hitler. Então, um grupo apontou os defeitos, vamos dizer assim, e um grupo apontou as qualidades, e tinha um júri que julgava. Eles faziam isso, eles pesquisavam isso com uma vontade, né? E aí você diz, eu pergunto para você, um professor que é obrigado a dar 40, 50, 60, 70, 80 aulas por semana, consegue dar uma aula de qualidade? Não consegue. Hoje as classes são menores, graças a Deus, né? 35 ensino médio e aproximadamente 25 para ensino fundamental. Ótimo, porque o professor ele tem que dar aula olhando para o olho de cada aluno. 6 aulas por dia, ganhando jornada, isso aí é um projeto que eu tenho, que eu criei quando eu dava aula, pensando na minha situação, né? 6 aulas por dia, mas ganhando carga completa. No período que não estava dando aula, estava fazendo curso, se aperfeiçoando, e não fazer curso de madrugada, porque ele dá aula o dia inteiro. Porque a educação, ela é muito dinâmica, você tem que o tempo todo atualizar. E como é que você vai se atualizar se você chega em casa e mal tem tempo de dormir?
Minha filha é professora em Cubatão, concursada há 20 anos. Ela muitas vezes está corrigindo prova 3 horas da manhã, porque tem prazo para entregar. Inclusive tem que passar as notas, quer dizer. Então, como é que uma pessoa assim consegue dar uma aula de qualidade? Nem que queira. Porque a gente precisa, como você acabou de dizer, até para a voz, você precisa dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física. Precisa se atualizar, porque a educação você mexe com gente. E gente muda todo dia. Criança muda a cada minuto. Quem é mãe sabe, você é professora, lida com crianças, com adolescentes, mudam todo dia. Se você não se atualizar, você rapidamente não consegue mais dar aula, porque está defasada, né? Então, é exatamente isso, Kika. Valorizar o professor, né? Ser como a Coreia do Norte, que o professor é o profissional da Coreia do Norte. Desculpe, Coreia do Sul. Coreia do Norte não, paga. Coreia do Sul. Eles, em muito pouco tempo, se transformaram no povo com educação de mais qualidade do mundo. E eles eram bastante atrasados até pouco tempo atrás. Só que lá, o principal profissional que ganha mais é o professor. Porque, como se diz, a gente vê muito na rede social, o professor, sem o professor não existe profissão nenhuma. Temos 5 minutos de programa, passo para você, para as suas considerações totais. Antes disso, quero pôr aqui mais um elogio do Márcio Felipe, meu parceirão, que está acamado lá, espero que melhore rápido, que eu preciso de você aqui. Excelente programa, mandou um beijão para você, Kika. Outro beijo para ele. Kika, temos 5 minutos aí para você fazer suas considerações finais. Bom, vamos lá. Eu vou falar uma coisa que eu acho importante, né? Eu acho que todo mundo tem que ficar atento aos sinais da voz, né? Da mesma forma que a voz é nosso filtro emocional, a gente passa todas as emoções através da voz, né? Ficar sem ela pode ser um grande problema. Então, fiquem atentos, rouquidão persistente por mais de 15 dias, alguma alteração vocal persistente, qualquer sintoma que você sinta, como você falou, Rô, a voz rouca não é sinal de saúde, não é sensual, é disfonia, a gente precisa ver, né? Então, vamos cuidar mais da voz, vamos olhar mais para a importância da voz. É sempre bom procurar um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista quando sentir alguma alteração. Professor, fique atento, não espere o quadro se agravar, né, para que seja possível a atuação fonoaudiológica enquanto terapia, para não precisar de uma cirurgia, né? Então, as pessoas têm são muito negligentes com relação à voz. Daqui a pouco melhora, eu sempre fico assim, depois passa, e aí não percebe que isso pode ser realmente uma bola de neve e pode estar apontando para outros problemas que a gente não sabe. Então, eu gosto sempre de falar de voz, eu acho importante para as pessoas, não só para todos os falantes, né? Do mundo inteiro, para os cantores. Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ser responsável, ter hábitos, e, né, que aí tudo vai se encaminhando aí para o bem. Tinha para você, aproveitando aqui, me falaram aqui que caiu a live no YouTube, não sei se voltou. Caiu. Teve gente que já voltou, aí eu estou passando aqui para a produção, se caiu mesmo ou se já voltou. Me diga uma coisa, Kika, em relação a essa história ainda da saúde vocal, há pessoas que pigarreiam muito, né? Quase uma mania, né? Sim, é um mau hábito. E eu notei há algum tempo atrás, porque assim, eu tenho muita alergia, né? Quem não tem, né? Então, por exemplo, eu fico um pouco no ar-condicionado, como é aqui, o caso, então eu começo a falar, começo a pegar, por isso que eu estou sempre tomando água e tal, né? E dependendo da comida que eu como e tal.
E isso gera, né, uma secreção natural e aí você começa... Algumas pessoas ficam... ó, até... tem esse hábito, né? Você, às vezes, sabe que a pessoa chegou em casa porque ela pigarreia muito. Fala para nós, com o teu conhecimento em relação a isso, e nós falamos de pólipo, de câncer e tal, qual é o perigo da pessoa ter esse tipo de mania e o que ela pode fazer para se livrar disso? É a fono que ajuda nisso? Não, já começa dentro de casa, né? A fono ajuda nisso sim, mas ajuda no ronco também, né, Kika? No ronco também. A fono consegue fazer o tratamento, as fisioterapias, não é? Trabalha com o ronco e a apneia, né, do sono. Rô, então, esse mau hábito, normalmente a pessoa não percebe, é o outro que percebe e fala para ela. Então, a primeira coisa é a pessoa se auto-perceber. Isso pode ser desencadeado por várias coisas. Pode ser um processo alérgico, né, uma rinite, uma sinusite, um gotejamento de muco. E aí, quando a pessoa vai falar, que ela sente que o negócio está aqui e vai atrapalhar na fala, ela automaticamente pigarreia. Tem gente que pigarreia por ansiedade, tá? Por ansiedade, não tem nada lá. E o que acontece? Eu gosto de falar assim para simplificar, né? Imagina que esse barulho que você está ouvindo é um atrito direto da sua prega vocal, fora a parte, né, da mucosa lá dentro. Então, isso pode gerar um edema e pode evoluir para outras patologias, até porque também pode estar ligado com refluxo gastroesofágico, né? Tem várias coisas aí, né? Poluição ambiental, falta de hidratação, muita gente pigarreia por falta de hidratação, e aí o muco vai ficando espesso, e aí dá essa sensação, porque a nossa prega vocal é um feixe de musculatura com mucosa, e tem esse muco, como se fosse aqui assim, ó, fica assim molhado, por isso que a gente tem que hidratar bastante o corpo, tá? A corda vocal, a água não vai na corda vocal, senão a gente engasga. Então, e alimentos também, existem alimentos que podem desencadear o pigarro, como chocolate, amendoim, leite, derivados do leite. Ah, mas eu não posso comer? Claro que pode, você não pode ficar pigarreando depois. E tem uma maneira também que eu gosto bastante, quando eu sinto que tem alguma coisa enrolada, eu inspiro. Quando você inspira, ó, já abre aqui. E aí parece que movimenta essa secreção, e aí você dá um movimentinho assim com a laringe que ela descola. Sem precisar acordar o quarteirão todo. Não, gente, é terrível. Isso quando vira vício, Rosima, não tira, viu? Kika, obrigada por tudo. Amei. Nós viemos aqui nos Jovens Pensadores a semana passada e eu falei, já te capturei para hoje, porque esse aqui é focado para a saúde. Eu sabia que você tinha muita coisa para falar em relação à saúde vocal e espero que você sempre faça muito sucesso em tudo que você faz, porque você é muito dedicada e você, como disse aqui o seu amigo, você é pura luz, minha amiga querida. Até o próximo programa. Obrigada, pode me chamar sempre. Eu vou chamar você. Agora eu falei para sua amiga Caroline, a Kika vai no meu programa. Ela pôs aquela carinha assim, assustada, porque, 30 anos nunca veio aqui, o programa já vai fazer 13. E agora me despeço aqui do pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Eu sempre sou a que mais me divirto e mais aprendo e esperamos estar novamente com vocês daqui a 14 dias. Não sabemos se vamos fazer na quarta ou na quinta, mas é sempre esse horário, eu aviso para vocês, das 11h30, meio-dia e meia, ao vivo. E vocês podem participar pelo nosso canal do YouTube Pode Falar de Saúde. Pode Falar de Saúde com ponto de interrogação, porque tem outro canal, Pode Falar de Saúde sem ponto de interrogação, que não é o nosso. E também pelo canal da TV com Santos, que é uma parceirona já há quase 3 anos.
Até o próximo Pode Falar, se Deus quiser.